enfermagem! Estamos começando mais um episódio do melhor podcast da enfermagem. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Luísa Werneck. E eu sou Maria do Socorro, vice-presidente do Corém Minas. E esse é o Enfermagem Pode. Ô, Socorro, o episódio de hoje vai ser bom demais. Vai ser um episódio muito rico. Concordo. Um episódio muito ético. Ó, até fiz assim com a coluna, achei que não tem que ser uma coisa alinhada. alinhada. Nós não vamos errar a postura. Não vamos, né? Ética aqui, ó. Falou em ética, eu já até alinhei, que eu acho que tem que ser tudo alinhado, não é? Isso. Muito bem. E com muita informação, inclusive um assunto que a enfermagem precisa muito conhecer, tem pouco conhecimento ainda, só que hoje isso vai mudar aqui nessa mesa. Com certeza. E a gente não vai falar só de ética, código de ética. Nós vamos falar do que representa a ética dentro do sistema COFEM, né? E incluindo aqui o Corém Minas. Eu percebo, Luísa, que nas redes sociais as pessoas estão discutindo códigos de ética de uma forma muito rasa e com questionamentos que não cabem para quem já está dentro da profissão. Então, hoje nós vamos tentar despertar o interesse de se aprofundar no conhecimento da ética. Nós temos vários colegas que sabem ética muito bem. Nós temos aqui o Corém Minas à disposição para quem tem dúvida. E a gente vai começar com essa assessoria para a nossa enfermagem, para a enfermagem do Brasil, hoje entrevistando e conversando com uma pessoa muito especial. Eu vou deixar você apresentar. Então, se é para acabar com esse mistério, seja muito bem-vinda, Márcia Caula, doutora Márcia Caula, coordenadora do Departamento de Processos Éticos. Excelente. Quer falar mais coisas dela? Fale. Ah, eu quero. Eu vou deixar ela dar um oi pro pessoal, né? Gente, pouco sabe, mas eu sou tímida, né? Então, eu quero dizer para vocês que é um prazer imenso estar aqui. Eu gosto muito de falar sobre ética, e esse convite, especialmente aqui pela minha professora Socorro, eu chamo ela de professora porque cada vez que a gente conversa eu aprendo um pouquinho mais, e a Luísa nesse podcast, que já é um sucesso. Vai ser um prazer falar de ética para vocês, conversar um pouquinho sobre a nossa profissão, né, de uma maneira bem leve. Muito bem. Mas eu vou até falar mais da Márcia, só que antes a gente vai dar aqueles recadinhos pro pessoal que está assistindo. Então, gente, se liguem agora. Se você ainda não segue o Corém nas redes sociais, para o que você está fazendo aí, vai lá curtir agora. Segue o Corém no Instagram, @CoremMG. Segue também o Instagram do nosso podcast, @EnfermagemPod. Segue o Corém no YouTube e ativa o sininho de notificação lá para ficar por dentro de tudo. Se inscreve lá no canal, é @MGCorém. No Spotify a gente também tem o nosso podcast Enfermagem Pod. Então, segue todos os canais do Corém para você ficar por dentro de tudo, para não perder nada do que está acontecendo, nenhuma oportunidade, porque toda hora divulga um curso, toda semana tem curso, um evento, só coisa boa para enfermagem. Então você não pode perder isso. Para ficar por dentro é só seguir o Corém. E qualquer dúvida que tiver também, o site do Corém, www.coremmg.gov.br. Lá você fica por dentro de todas as notícias e consegue também acessar serviços online que o Corém disponibiliza no site. E a gente tem a nossa assistente virtual. Com certeza. Mas antes de falar da nossa querida Cora, eu quero deixar aqui, já que você falou do site, lá no nosso site, ontem nós já abrimos inscrição com 3 editais abertos que vão prestigiar congressos, encontro de Câmara Técnica e o Bootcamp. Entre lá no site, veja lá, acesse aqui os editais, resumos expandidos, nós temos lá inscrições para equipes do Bootcamp e temos também já aberta a inscrição para o prêmio Boas Práticas, um prêmio que é o xodó da nossa gestão, que é premiar os profissionais pelo exercício da sua atividade e o desenvolvimento de boas práticas. Mas voltando a questões de inovação dessa gestão, eu quero dizer para vocês, hoje nós já temos um assistente virtual que está em constante aperfeiçoamento e essa assistente virtual, ela permite que você comunique com o Corém
24 horas de segunda a sexta. Para isso, você precisa salvar no seu celular o seguinte número: 031 32 38 7500. A partir desse momento que você salvar, você já tem lá a nossa assistente virtual aqui. Olha, cadê meu celular? Aqui, na palma da sua mão. Lembrando também, hein, gente? Carteira digital, hein? Carteira digital. Baixe o aplicativo CDF e você já vai poder ter aqui no celular sua carteira digital, inclusive renovar quando ela estiver para vencer, porque depois que vence, tem burocracias que precisam ser cumpridas. Mas eu fiquei até sem fôlego. Excelente. Mas Muita coisa. vamos voltar aqui para a nossa querida Márcia, né? A doutora Márcia Caula, uma enfermeira que está à frente de um departamento extremamente nevrálgico, um departamento que mexe muito com a emoção das pessoas. Mas nós vamos desmistificar isso aqui. Tenho certeza que ao final desse podcast as pessoas vão entender que o Departamento de Processo Ético e a atuação do Conselho de Enfermagem, com seus conselheiros, colaboradores, é muito mais para proteção do que para punição. Então, vamos começar, Luísa. Você abre aí o hall de perguntas e a gente vai colocando em dia as questões aqui do processo ético. Muito bem. Então, Márcia, para a gente começar e o pessoal de casa te conhecer também melhor, conta um pouco como que foi sua trajetória na enfermagem, até você chegar à coordenadora do departamento de processo ético. E como que lá no início, a Márcia, lá no início, enfermeira, no início da carreira, como que a ética já estava presente ali na sua vida profissional? Muito bem. Eu tenho quase 20 anos de formação. Então, eu formei pela PUC Minas, em 2006, e logo que eu formei, na ocasião, eu já iniciei minhas atividades na atenção básica, depois numa instituição hospitalar, e sempre trabalhei, como a maioria dos profissionais, em dois empregos, né? Na atenção básica, na terapia intensiva ou na unidade de internação. Depois eu fui para a docência, e na docência eu acompanhei um período acadêmico de enfermagem, então, também na atenção básica, também na terapia intensiva. E, nessa ocasião, ficou muito claro, né, como que é importante a gente trabalhar a ética no dia a dia, do fazer da enfermagem. Porque a gente acha que a ética é uma estrutura normativa, né, é uma estrutura, vamos dizer assim, uma filosofia, mas, na verdade, ela é algo que está ali no nosso dia a dia, em todos os espaços onde a gente atua, não só como profissional, mas também como pessoa. Então, esse trabalho da ética no fazer, né, na atividade profissional, ela é naturalmente empregada. E, quando a gente está na docência, não tem como a gente dissociar, né, o fazer com ética, e principalmente no momento em que estamos ensinando. Mas eu cheguei até aqui em 2014. Eu fui convidada a fazer parte de uma chapa, e, nessa ocasião, eu era uma enfermeira de base, trabalhava de dia, de noite, como a maioria das pessoas, e nunca imaginei, não sabia o que era conselho de enfermagem, né? E quando eu fui chamada a compor uma chapa, eu me vi, logo depois que nós ganhamos, na diretoria. Eu ocupei um espaço da vice-presidência, e, nesse momento, eu fiquei apaixonada, né, pelo processo ético, e estou até hoje sofrendo de amor. Mas essa paixão, ela não é pela parte ruim dele, mas é pelas histórias, porque o processo ético, ele é cheio de histórias. Histórias de pessoas, né? Pessoas que a gente observa na narrativa, no discurso, no dia a dia, da instrução ali do processo, que é uma construção de algo maior, né? E que como que o erro ele nos coloca numa condição
de fragilidade. Ele nos faz refletir, repensar como nós somos pequenos, né? E como a gente tem que ser empático um com o outro. Porque errar faz parte da natureza humana, né? Mas a nossa profissão, o erro, ele tem outros tipos de repercussões. E eu sempre coloquei como um princípio para o exercício de qualquer atividade que eu faça, o amor, né? Porque se a gente não executa uma atividade com paixão, com amor, ela perde o sentido. Então, quando eu olho para um processo, eu olho com esse carinho, né? De ver que ali tem pessoas dos dois lados, né? E são histórias de vida também. Então, isso é algo que encanta, né? E é um universo que assim poucas pessoas têm a oportunidade de conhecer. E eu sou privilegiada por isso, né? Então, eu estive nesse período, acho que um pouco imatura naquela ocasião. Como eu falei aqui, né? Eu já comecei falando que eu sou tímida, mas eu realmente esse período que eu estive aqui no conselho foi um divisor de águas para mim nesse sentido, porque não é todo mundo que nasce, assim, uma apresentadora de TV como vocês, né, gente? Vamos combinar que vocês aqui, se Hebe Camargo, né, ela Nossa, tivesse conhecido vocês na época. Ai, gente. Mas, enfim. Ela é ela. Ela é ela. Enfim, gente, foi uma oportunidade que me foi dada, assim, que eu abracei muito, né, na época, e depois tive a oportunidade de retornar na gestão do Bruno Farias e da professora Maria do Socorro, e aqui estou eu no lugar que eu desejei estar. Então, eu acho que é vibração também, né? A gente pede para a vida para estar em alguns lugares, e eu pedi isso. E estou aqui muito feliz de estar construindo um processo de mudança, não uma mudança estrutural, porque o processo ético ele já existe, uma estrutura que ela é normatizada pelo Conselho Federal de Enfermagem, mas um processo de mudança na lógica como as pessoas enxergam, né, o fazer no processo ético, e alinhado, então, com a gestão. E a gente tem que mostrar o porquê que aquilo existe, né? Já ela tocou na questão do processo ético, eu vou perguntar uma coisa para a Márcia, porque, Márcia, nós sabemos o quanto que as pessoas elas têm medo, né, de estar vinculada a esse departamento, que é o Departamento de Processo Ético. Né? As pessoas acham, eu vou perder meu CONEM, eu não, vou ficar manchada, né? Minha vida profissional vai ficar com alguma mancha, com alguma lacuna que não é bem vista. Fala para a gente um pouquinho o que é o Departamento de Processo Ético, a composição dele e o que as pessoas devem entender o que é esse departamento e sua finalidade. De forma bem objetiva, bem simples, para que as pessoas, né, possam entender. Bom, resumidamente, a norma ética, ela visa proteger valores. Então, são valores que eles estão ligados à nossa profissão, o respeito à nossa profissão, os direitos, né, os deveres. Então, a função do Conselho, porque o Conselho ele é uma autarquia federal, é um órgão público, e ele tem como função de regular o exercício profissional. Então, isso acontece por meio da fiscalização e por meio do processo ético, da regulação ética. O Estado brasileiro, né, ele tem essa função de garantir a saúde e a saúde de qualidade, está lá no artigo 196 a 200, né, da Constituição Federal, e ele tem que fazer isso por diversos meios. Então, ele outorgou ao Conselho Federal e ao Conselho Regional essa missão de regular a atividade profissional. Então, a nossa missão é defender os interesses, os valores. Que valores são esses? São os valores que orientam a nossa relação com o paciente, com o nosso colega, os valores que orientam uma enfermagem
ela vai ser respeitada, né? Ela vai ser confiável para aqueles que estão dependendo da sua atividade ali, né? Dos seus cuidados. E, portanto, a nossa função principal é buscar valor, é a valorização, né? Se a norma ela defende valores, são valores do bem, são valores do justo. É aquilo que fala a ética. Então, para a gente entender o que é, né, o processo, ele vem através do rompimento desses valores. Então, a gente precisa entender primeiro o que é essa ética, né? Então, se não existisse, por exemplo, a relação entre o ser humano, a gente não tinha que falar de ética. Eu vou ter respeito pela Socorro, porque esse Socorro não existe. Né? Se eu não tenho uma outra pessoa para quem eu devo me limitar nas minhas ações, eu não preciso ter aquele valor. Então, o valor da ética ele existe na relação entre nós, né? Nós seres humanos. Ele é um valor que ele está ligado como um princípio aí, é um princípio que só pessoas que possuem razão, portanto, a capacidade de raciocínio, a lógica, né? Elas podem falar sobre, né? Ou responder sobre. Então, o nosso Corém, por meio do processo ético, ele vai defender esses valores. São valores que vão limitar a ação profissional frente a alguma situação que ela está ali ultrapassando algum limite. Márcia, né, eu quero parar agora um pouquinho e conversar com a nossa enfermagem no seguinte. Então, Márcia, de uma maneira bem poética, né, eu falo que quando a gente fala de ética, tem muita filosofia envolvida, os princípios, mas eu não sei se vocês entenderam, né, gente? Então, nós temos hoje uma autarquia, né? Nós temos a nível federal, e agora nós temos a nossa aqui regional, com esse departamento, que através dele, como diz a doutora Márcia, nós estaremos aqui defendendo os valores que implicam na execução da nossa profissão, que envolve não só técnicas, mas envolve segurança do paciente, qualidade assistencial e relações entre os profissionais que fazem parte da equipe de enfermagem. E muitas vezes nós vamos extrapolar essa relação na relação com outros profissionais também, e com a família, e com o paciente. Então, o que esse departamento faz? Ele não penaliza as pessoas, ele vem analisar a que nível esses valores foram corrompidos ou quebrados. E aí, Márcia, você sabe uma coisa, Luísa, que me preocupa muito? Desde a formação, e aí isso se perpetua na profissão, os nossos colegas enfermeiros, técnicos e auxiliares não tomarem para si a leitura do Código de Ética. Depois eu até queria que você falasse o número da resolução, que eu esqueço esses números, e ainda também não entender que existe uma resolução que trata dos processos éticos, para que eles tenham familiaridade com isso, sim, não tenham medo disso e possam estabelecer atividade e exercício legal da profissão. E eu gostei muito quando você fala, bom, a autarquia tem atividades extremamente finalísticas. A primeira, a fiscalização, para garantir esse exercício. E o seu departamento, através da análise de processos éticos e de denúncias, vem garantir o cumprimento do Código de Ética. Agora, gente, o Código de Ética ele não tem só deveres, ele tem direitos. E muitas vezes é quando você não bate o martelo nos seus direitos, é que às vezes você se envolve com ruptura de deveres. Então, eu queria que você falasse um pouco, Márcia, desse código, assim, citasse o número dele para as pessoas familiarizarem, e também o processo ético, que agora, maravilhosamente, eu queria também que você falasse do que vai acontecer a nível nacional. E aí, Luísa, você fica naquela parte aqui de explorar mais um pouco. Só que, ó, observando, aprendendo.
Você sabe tudo. Ah, na hora que eu falar aqui. Por favor, não quebre nenhuma ética aqui, tá? Ah, não, é que eu até endireitei agora É uma de missão novo. difícil, é uma missão difícil. Ser ético não é fácil, Não é né? fácil. Não é fácil. Bom, o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, nós estamos no nosso 5º Código de Ética. O primeiro código ele foi em 1975. E ele só passou a ter uma força legal, isso é importante dizer, depois da criação do sistema COFEM-COREM, porque é a partir daí que a enfermagem ela ganha uma representação. Então, ela passa a existir enquanto profissão. Então, ali na lei, né, de criação, ele vai delimitar quais são as atribuições do sistema COFEM-COREM e depois também das atividades da enfermagem. Então, no nosso Código de Ética, que é a resolução, o código atual, é a resolução 564 de 2017, essa resolução ela contém, são 5 capítulos, né? Se eu não me engano, são 102 artigos, distribuídos entre deveres, direitos, deveres, proibições, aplicação, a penalidade, né? E a aplicação da penalidade. Então, o primeiro capítulo ele vai falar dos deveres. Então, esse capítulo ele diz respeito à proteção do profissional. Então, o profissional ele tem ali alguns artigos, se eu não me engano, são 24, 23 artigos, que vão descrever quais são as situações ali em que o profissional ele está respaldado, muitas vezes em deixar de fazer algo, ou se recusar a executar, né, alguma ordem, alguma situação que possa ali colocá-lo em risco a sua atividade profissional. Você está falando direitos, de direitos. Né? Direitos. Então, o código ele traz, primeiramente, os direitos, que ele respalda o profissional, portanto, ele protege esse profissional na execução das suas atividades diárias. Depois, ele vai falar de deveres. Né? Quais são os deveres profissionais? Os deveres, ele está associado ao direito de outros. Então, quando a gente fala dos deveres, a gente está falando que quando eu atendo a Luísa na assistência de enfermagem, eu vou fazer uma medicação, a Luísa tem o direito de saber qual é o medicamento que você está me dando, né? Aonde você vai aplicar, como que você vai fazer. E aí isso é um dever do profissional falar, né? Ela tem o direito de ter a sua privacidade respeitada, por exemplo, né? Ela tem o direito de ter os seus dados protegidos, de saber o procedimento que vai ser feito, de se recusar a receber esse procedimento. E esse é um dever do profissional. Então, todo direito, ele pressupõe ali também deveres e uma coisa não está dissociada. Eu gostei disso, você gostou? Sim. Gostei, Márcia, assim, ó, o meu direito, né, o meu dever e o meu direito têm uma relação de mão dupla com o outro. Sim. Né? Não existe só direitos e nem só deveres. Então, eu gostei dessa forma. Então, a gente tem que começar a perceber isso, né? Sim. Inclusive, só aproveitando, que tem lá nos direitos, né? Às vezes, igual a Márcia falou, você tem o direito de se recusar a algo. Mas dentro lá desse artigo que você tem o direito de se recusar a algo, você tem um dever ali que é comunicar ao órgão, porém. Então, as pessoas precisam conhecer isso. Então, realmente, o direito e o dever está realmente conectado ali. Um dever, por exemplo, que eu considero que ele é mais de proteção do profissional do que propriamente um dever, obrigação, é o registro das atividades que o profissional executa. Né? Porque nosso dia a dia é muito corrido, a gente vive muitas questões, é impossível você lembrar daquilo que você faz no final do dia, é impossível. Sempre vai faltar alguma coisa. Então, quando a gente registra, a gente está se protegendo, porque nós estamos dizendo ali o que nós fizemos, e se alguém depois disser que você não fez, você vai dizer, não, eu fiz, eu registrei. Então, o registro profissional é
é um dever de proteção, né? E ali também é um direito do paciente, porque ele tem ali registrado, né, todo o seu tratamento, tudo que foi feito desde a sua chegada, né, até a sua saída na instituição. Então, esse é um ponto assim, crucial. E, para a gente, no processo ético, ele é muito sensível, porque, como o Socorro colocou aqui, eu estou falando aqui do código, mas eu vou já entrar aqui no código de ética, no código de processo ético. O código de processo ético, a resolução, ela é nova, é a 706 de 2022. Então, essa resolução, ela diz como que a resolução COFEN, né, ela diz como que nós devemos proceder durante o recebimento da denúncia até o final do processo. Então, resumidamente, não vou falar, né, dela integralmente aqui, mas, resumidamente, ela diz que nós, quando a gente recebe uma denúncia, o que o Corém faz? Primeiramente, o Corém não tem interesse em processar ninguém. Então, nós temos o dever legal, e isso está na lei, né, e foi outorgado, nós somos um preposto do Estado brasileiro na regulação ética, como guardião da ética profissional, dos valores da profissão. E aí, quando o Corém recebe essa denúncia, ele tem obrigação legal, porque se ele se omitir frente a uma situação como essa, o gestor ele pode ser responsabilizado. E aí nós recebemos e a gente vai verificar se essa denúncia ela possui indícios de infração ao Código de Ética. Então, os deveres nós não infringimos. Não tem como você infringir dever. Não tem como você infringir direitos. Você infringe deveres e proibições, né? E aí nós vamos verificar. Esse profissional, ele é um profissional de enfermagem? Esse profissional de enfermagem, ele, na época dos fatos, que foi narrado aqui, ele estava registrado aqui no Conselho, porque para ele exercer, ele tem o poder do profissional de enfermagem para executar uma atividade tão nobre como a nossa, ele está regido ali pela lei que diz que só pode quem é habilitado, né? E quem tem registro aqui no Conselho. Então, isso também é um ponto importante, porque nós só temos identidade profissional e a identidade assim, literal mesmo, né? Quando a gente tem o nosso conselho de classe para nos dizer quem somos e quais são os limites de atuação de cada profissional de enfermagem, porque nós temos auxiliares, técnicos e enfermeiros, né? Os atendentes já não são uma realidade no nosso tempo. Portanto, se o profissional não estiver registrado no conselho, ele vai responder? Vai, mas não no conselho. Ele vai responder lá na esfera da justiça. Aqui no conselho, responde os profissionais de enfermagem registrados e habilitados para exercer a profissão. Não está habilitado pelo conselho, também é um crime, né? Uma contravenção penal, e ele pode responder, porque isso está na lei, que para ele exercer, ele precisa estar registrado. Então, portanto, são requisitos objetivos que vão ali direcionar a admissibilidade da denúncia. Essa denúncia ela tem que ter indícios de infração ao Código de Ética. Porque se ela não tiver esses indícios, o indício é assim, a gente não tem ali naquele momento a obrigação de concretizar o fato, mas ela tem que ter o mínimo de informações que digam que aquilo aconteceu, porque senão fica muito fácil você denunciar um colega. Se eu quero te prejudicar, eu faço uma denúncia falsa, venho aqui para o conselho e aí você se vê envolvida em uma denúncia. Então, você tem que dizer, quem denunciou tem que dizer, olha, isso aconteceu, o que foi que aconteceu? Como aconteceu? E demonstrar, através de testemunha ou de documentos, né, o fato que está ali narrado na denúncia. E aí nós vamos dizer, se ela tem relação com a enfermagem, portanto, ao nosso Código de Ética, ela será admitida como um processo ético. Então, um processo ético é quando alguém é processado eticamente, porque a palavra processo ela é muito pesada, né? Na verdade,
O que a gente abre nesse momento é o direito da pessoa conhecer a denúncia, se manifestar sobre ela e se defender. Então, por exemplo, se a Luísa foi acusada de fazer um medicamento errado no paciente, né? E aí a Luísa chegou a essa denúncia aqui, o paciente apresentou lá a documentação, o registro da denúncia, e aí nós vamos abrir um processo. Então a Luísa falou assim: não, eu não fiz a medicação errada. Eu fiz a medicação correta, eu falei para ele, eu registrei. Aí, na hora que a gente vai buscar as informações, né? Está lá tudo registrado, está tudo certo. E aí a Luísa vai ter o direito de falar sobre. Então, quando alguém recebe uma intimação do processo ético, ele logo acha que o mundo acabou. Tem que procurar um advogado. Não tem que procurar. A não ser que seja uma situação grave, que gerou um óbito, uma debilidade permanente, que pode ter repercussões em outras esferas, porque se tiver, né, uma situação dessa gravidade, é aconselhável que ele procure um advogado, porque provavelmente ele terá outras repercussões. Mas as denúncias, que são a grande maioria do nosso dia a dia, é o profissional que tem que responder da forma que só ele sabe responder. O que o advogado faz transformar aquilo numa linguagem jurídica. Mas ele tem que responder o que ele fez. E aí, no final, a gente vai dizer que não tem materialidade, ou seja, o fato ele não aconteceu, ou ele não pode ser provado, ou não tem autoria, ou o fato aconteceu, mas a pessoa não é responsável por aquilo. Ela não pode ser responsabilizada por aquilo, porque ela fez certo, né? A medicação causou uma reação adversa. É uma reação adversa. Pode acontecer? Pode acontecer. Né? Agora, o profissional ele tem que dizer se é um medicamento que ele é passível de causar, né, com mais frequência uma reação, ele tem que dizer, olha, vai ficar dolorido o local, pode ficar inchado. Isso evita, isso está no código, você tem que falar para o seu paciente ali o que você está fazendo. Né? Quais são as repercussões frente à sua ação. E aí, se o paciente sabe, está tudo certo. Mas se ele não sabe, ele vai falar assim, nossa, ela aplicou errado, ela fez errado, ela não sabia, era novinha, estava insegura, aí ele começa a fantasiar um monte de situação e acaba trazendo uma denúncia, que no final a gente vai verificar que aquilo foi uma situação comum, que aquilo era uma situação própria do procedimento, né? Portanto, assim, o processo ele não é a gente não está buscando culpar a pessoa. Nós buscamos trazer a verdade dos fatos, dar o direito à ampla defesa, ao contraditório, para que a pessoa conheça a denúncia. Se chegar um documento novo, ela vai ter acesso. Tudo ela tem acesso. E aí também uma parte importante é a proteção do sigilo, né? Porque o ser humano, ele tem uma capacidade de julgar o outro que é fenomenal. Quando um erro acontece, a primeira coisa que a gente vê, e a gente percebe isso nos processos, é a busca pelo culpado. Né? E o colega, muitas vezes, ele está lá assim, para se proteger, porque ele fala assim, vai respingar em mim isso aqui. Então, ele já vai ali, firme na fala, assim, para dizer, olha, foi ele que fez. Né? Sem mesmo, muitas vezes, refletir sobre aquilo. Às vezes é uma coisa assim, você teria feito diferente se fosse você? Não. Uma paciente ligou aqui e pediu para que o médico fosse na casa dela e eu não mandei o médico lá. Primeiro que não é função do enfermeiro fazer isso. E ainda assim é uma unidade de pronto atendimento no interior, vamos supor, né? Uma situação como essa. Você faria o quê? Você não pode querer que o outro faça aquilo que você não faça. Né? A gente tem que ter razoabilidade, a gente tem que ter bom senso. Né? E isso falta muito na nossa profissão e na humanidade, não na nossa profissão só, não, na humanidade mesmo. Né? Mas, enfim, a nossa função é essa. Então, o nosso código ele é muito rico nesse sentido. Uma outra coisa, só para não esquecer, porque
do Código de Processo Ético, que é a resolução de 2022, o COFEM fez uma coisa que assim, nenhum conselho tem, nenhum conselho de classe tem, que é a obrigatoriedade da conciliação. Então, quando o conselho recebe uma denúncia, ela tem que ser classificada em leve, moderada, grave ou gravíssima. Se ela for leve ou moderada, pronto, ela tem que obrigatoriamente passar por uma audiência de conciliação, para a gente tentar acabar com o processo. Então, isso é fenomenal. Conciliação. Conciliação. Né? Antes, a gente já tinha essa prática, a Socorro a gente já tinha conversado sobre isso, ela falou, vamos conciliar. A gente já fez campanhas de conciliação quando essa norma ainda não existia, mas quando ela chegou, reforçou ainda mais a conciliação para que a gente consiga resolver problemas, porque a maioria deles são relacionais. Né? E aí, essa é uma riqueza que nós temos no nosso código. Né? Então, a outra riqueza, que ela não é do código, mas ela está lá nos direitos fundamentais, que é a presunção da inocência. Você só é considerado culpado depois que o processo é finalizado, depois que o prazo de recurso foi dado, né, que o recurso foi julgado, se tiver tido recurso, então, após o trâmite todo do processo. Se comprovada a sua culpa. Então, ninguém está falando que ninguém é culpado, que está sendo aberto ali, porque quando a instituição, às vezes, abre o processo administrativo, pode haver interesse em trazer algum prejuízo para aquele profissional? Pode haver interesse. Aqui no Conselho nós temos interesse? Não. Nenhum. Então, aqui o processo ele é imparcial. Certo? Então, o profissional ele não tem que ficar com medo. Ele tem que estar seguro daquilo que ele fez. E o nosso código de ética, ele garante, também é uma coisa que o nosso código tem aqui, a grande maioria não tem, a proporcionalidade ela tá colocada no código. Por exemplo, determinados artigos, ele só permite que seja dado advertência. Outros artigos só permite que seja dado multa. Outros, que são práticas de crime, já é censura, suspensão, cassação. Então, assim, a penalização, se for comprovada, ela é proporcional ao fato. E aí, para finalizar, porque eu falo muito, na Socorro já me chamou a atenção por isso. Mas não foi não aqui. Aqui Aqui dá uma verdadeira aula. É uma aula. Nossa. Então, assim, para finalizar, o nosso código de ética agora vai passar por uma revisão, porque ele é de 2017, então está na hora, né, de revisar o código. Por quê? Porque o código ele evolui com a profissão. Então, a nossa profissão, lá de 75, ela não é a mesma de 2000, nem de 2007, nem de 2017. Né? Então, cada período, a gente precisa passar por essa revisão, porque a gente tem que incorporar novas situações. Por exemplo, tecnologia. Né? Tecnologia trouxe outras infrações. E aquilo que não está contido na lei, ela não pode ser questionada do ponto de vista ético profissional. Então, o código ele tem que passar por essa revisão para que ele incorpore a evolução da profissão. Porque a evolução da profissão ela está posta aí, né? Vocês estão trazendo aqui diversas situações, como enfermeiro navegador, enfermeiro que atua muito mais no consultório, que antes não era uma realidade. Então, isso traz também outras implicações, né, que tem que estar contida no nosso código de ética. Márcia está falando que ela falou muito, mas você falou muito bem. Esse podcast hoje ele tem um sentido diferente. Falar de ética, ele tem que sair das redes sociais para ir realmente para dentro das instituições de saúde, para dentro das salas de aula, e para isso as pessoas precisam se preparar. Lógico que nós temos colegas maravilhosos que sabem falar de ética, mas, às vezes, algum posicionamento da enfermagem na rede social me assusta com relação a fatos corriqueiros, e eu percebo que não é nem por maldade, é mesmo porque a pessoa está só falando
por questões sentimentais ou de direitos que ela considera pessoais. E aí, o que a Márcia frisou aqui, Luiz, eu sei que você vai pedir para ela falar alguma coisa que eu amo quando ela falar, depois eu vou te falar por que eu amo. Eu acho que a gente tem que alinhar nesse momento, enfermagem, que processo ético, o departamento de processo ético, ele tem toda uma estruturação para que você chegue aqui dentro como uma pessoa denunciada ou denunciante. E eu acho que a primeira coisa que você tem que entender, as denúncias são acolhidas, mas nem todas são levadas em prosseguimento a um processo ético, porque há um rigor de análise, sabe, Luísa? O que é? Tem princípios de materialidade para que haja admissibilidade, continuidade. Se não tiver, nós vamos arquivar essa denúncia dentro dos requisitos normativos. Aí, se tiver materialidade, Márcia falou muito bem, né? Tudo é colocado em termos de suposta infração, até que se prove. E as duas pessoas serão envolvidas com mais profundidade, tanto para denunciar quanto para se defender dessa denúncia. Então, mas o Corém sabe muito é mandar a gente para processo. Não, não é o Corém que manda. Às vezes é a sua conduta, às vezes é a conduta do outro que faz com que nome de pessoas cheguem até aqui. Agora, ainda bem que chega até aqui, porque aqui é uma casa de respeito que vai analisar dentro de normativas e vai te dar o direito de permanecer como denunciante e você se defender enquanto denunciado. E tenho certeza que são colegas que nem fazem parte da gestão propriamente dita, é que acompanharão, né, Márcia, todas as oitivas, as análises de documentos. Depois entram conselheiros que Márcia tem uma incansável ação de capacitação que vai analisar todo esse processo, levar esse processo com uma decisão tomada com relação à penalidade, à decisão frente aos fatos, e todo um plenário vai fazer o julgamento. E esse julgamento ele é discutido, debatido com a presença de procuradores, enfermeiros, técnicos e auxiliares. É muito bonito e geralmente as pessoas saem dali satisfeitas, Sim. Mesmo quando recebem uma penalidade, porque ela entende aonde ela se posicionou. E outra coisa que você não falou, eu vou falar. Nós não analisamos só o fato, nós analisamos cenário. Às vezes a pessoa até cometeu um erro, mas ela não cometeu o erro porque ela quis, porque o cenário de uma instituição que precariza o trabalho de um profissional também tem que se responsabilizar pelas consequências da precariedade de recursos humanos, de recursos materiais. Então, você não está sozinho. Aqui no Conselho, através do processo ético, Luísa, nós temos um cuidado ético, técnico, científico, e Márcia tem algo que eu tenho certeza que lá na frente ela vai falar. Márcia não trabalha sem levantar a bandeira da cultura justa, né, da segurança. Né? Então, assim, a justiça permeia o Departamento de Processo Ético. Com certeza. Ouvindo a Márcia falar e você falando agora, dá para perceber em tudo que a Márcia contou aqui, de como que funciona o processo ético aqui, todas as etapas, que o profissional ele é respeitado, porque é o que a Socorro falou, né? A enfermagem tem medo, meu nome foi lá para o processo ético, agora vou perder meu Corém, né? Vou ser preso lá no Corém. E não é. Esse podcast é para desmistificar isso, para a enfermagem entender que se veio para cá, porque algum fato aconteceu, vai ser avaliado, mas com todo cuidado, com todo rigor e com todo respeito que o profissional merece. E ele, com justiça, aquilo ali vai se esclarecer. E o que chegar no final lá do processo, o profissional ele vai ter a certeza de que foi dado todo o direito para ele
e que ele foi respeitado em todo o Aqui, Luiz, processo. e se ele não concordar com a decisão regional, ele tem direito de recorrer à instância do COFEM, né? No COFEM tem o plenário do COFEM e os delegados do COFEM, que são os presidentes. É uma outra instância, né? Instância, né? E aí, a gente falando disso, você falou muito da conduta, de muitas condutas relacionadas ao quê? Relacionamentos também, entre profissionais, do profissional com o paciente. Socorro falou redes sociais, às vezes a gente está expondo coisas da enfermagem de uma forma que eu tenho que entender que eu estou afetando uma categoria, rompendo com os valores da categoria também. Sim. E a gente precisa estar atento a isso. Mas aí, como que um profissional, o que caracteriza uma conduta ética profissional para garantir um cuidado ao paciente de qualidade, garantir relações interpessoais saudáveis, garantir que eu estou respeitando toda uma categoria também? Bom, a questão de ter uma conduta ética é uma vigília, né? A gente tem que ficar vigilante no nosso dia a dia. E quando a gente está nesse lugar, a cobrança é muito grande, né? Socorro sabe o quanto é difícil a gente estar num lugar que tem como princípio ser um grande tribunal de ética, um guardião da ética profissional, e a gente tem que lembrar que nós somos humanos também. Então, eu só quero falar de duas coisas que vocês falaram aqui, para a gente entrar nesse assunto, que é respeito e maldade. O profissional de enfermagem, quando ele comete uma infração ao código de ética, essa infração ela pode ter relação com o seu comportamento ou com a sua prática, com as suas ações na atividade profissional propriamente dita. Do ponto de vista do comportamento, isso tem outras raízes que elas são difíceis da gente abordar muitas vezes, porque diz respeito à sua construção social, os seus valores, os princípios que te conduziram até aquele momento ali. Você é reflexo do seu ambiente, né, onde você cresceu, o que você viveu, o que você aprendeu na sua vida. Você vai passar para as pessoas aquilo que você recebeu. Então, essa é uma questão. A parte profissional, que é do procedimento propriamente dito, isso tem a ver com a sua formação. Então, você tem ali na formação, você recebe informação lá durante o estágio, durante as aulas teóricas, que você tem que falar com o paciente que você vai fazer a sondagem. Só que aí vai passando o tempo, você vai trabalhando na vida assim, e você vai esquecendo daquelas coisas. Você vai achando que aquilo deixou de ser importante. Em vez de aperfeiçoar. E aí chega um momento em que você está com um monte de coisa na cabeça, você chega no plantão, o paciente está lá entubado, mas está com o olho aberto, né? Ele está consciente. E aí você chega lá e faz de conta que aquilo ali nem é uma pessoa. Aí você chega e enfia a sonda no nariz dele e começa a xingar o marido do lado com a coleguinha, né? Que ele fez isso, que ele fez aquilo, contar uma história e vai fazendo o procedimento. A sonda entra pelo nariz, sai pela boca. Quando você vê, já saiu, já entrou, o paciente está engasgando. Você não está nem percebendo que aquilo aconteceu. Então, assim, o trabalho, ele tem que, como eu falei no início, é uma profissão que ela não tem como ela não ser poética. Não tem como você não perceber o outro nessa relação, né? Porque é o cuidado, né? E o Leonardo Boff, ele fala que o cuidado ele só existe quando o outro é importante para mim. Então, quando a gente cuida, por exemplo, de uma pessoa que é da nossa família, é natural que a gente tenha um maior cuidado, porque tem um sentimento que está ali, né, por trás disso. Mas quando a gente cuida do paciente, a gente não conhece a história dele. A gente não tem afeto por ele, mas a gente tem que ter respeito.
Mas mesmo quando o profissional faz tudo isso, que a gente fala assim, nossa, mas que maldade, porque para quem está ali recebendo é uma maldade, né? Para a hora que você, por exemplo, contém um paciente e a família chega para visitar e você não fala assim, olha, eu tive que conter, porque ele estava arrancando tudo, a gente teve que passar a sonda 2 vezes, corre o risco dele tirar o tubo, lesionar. Então, se você não explica, a família não vai entender. Aquilo ali é uma clara... só o hospital já é um maltrato ali. A pessoa já está maltratada de estar ali. Né? E esse maltrato ele dele mesmo, com a vida, enfim, tem muita coisa que está ali, são as histórias que estão ali envolvidas. Né? Às vezes é um filho que sofreu um acidente, é um sofrimento que já vem se arrastando de longa data, é um portador de sofrimento mental, um síndrome de Down, e aí a pessoa não entende, né? E a enfermagem não tem essa postura de muitas vezes chegar ali e falar com a familiar, olha, isso foi feito por causa disso, precisou ser feito. Ele está com machucado, mas por que ele está com machucado? Porque a gente está mudando, ele está muito demasiado, enfim, tem que explicar o que você faz, né? E aí, mesmo quando o profissional faz dessa forma, vamos dizer assim, sem o devido zelo, que é o que a gente chama de imperícia, não, imprudência. Né? A imperícia é quando você faz sem saber o que está fazendo. Ele não faz por maldade. Ele não, a maldade ela tá contida ali, que isso é importante dizer, uma parcela muito pequena do processo. Porque a maioria das pessoas que chegam aqui são profissionais como eu e você. E eu me vejo nessas pessoas. Porque o erro ele pode acontecer com qualquer um. Você pode falhar. Naquele dia, você pode estar com a cabeça cheia, você não lembrou de falar com a pessoa. Você fez de qualquer jeito, mas a pessoa se sentiu ofendida com aquilo. Né? E aí chegou um processo aqui. Enfim, a gente não é máquina, né? Nós somos pessoas com emoções. Então, é uma vigília, né, constante. Agora, a maldade, o profissional ele tem a intenção de passar a sonda, mas ele teve a intenção de provocar o dano no paciente? Não. Ele não passou a sonda no pulmão, ali, do paciente, porque ele quis que fosse para o pulmão. Né? Foi um erro de trajeto, é uma lesão que tinha na traqueia, alguma outra coisa que não foi percebida, uma migração que aconteceu depois, enfim. São situações que, embora tenha a intenção de provocar o ato, ela não tem a intenção de provocar o dano, o resultado danoso para aquela pessoa. Então, isso torna a análise de um processo mais delicada, por exemplo, do que quando você analisa um fato criminoso. Porque o crime, quando a pessoa comete um ato criminoso, ele tem intencionalidade de cometer o dano e de causar o prejuízo. E isso torna esse fato muito fácil de ser julgado. Mas aqui não é o nosso caso. Então, assim, esses profissionais que passam na mídia, que está lá o enfermeiro da noite, né, as criaturas do submundo, essas pessoas elas poderiam ser qualquer coisa na vida, que elas seriam ruins, porque isso não está na profissão, isso está na pessoa. Né? Agora, o erro ele é uma condição humana que nos coloca como seres inacabados. Né? Então, portanto, pessoas que têm que evoluir continuamente para melhorar. Então, a reflexão da ética na prática profissional, ela está relacionada a isso. É a gente nos perceber como incompletos, como pessoas que precisam evoluir. Né? Nós estamos aqui para espiar, né? Para a gente estar ali construindo alguma coisa de bom a cada dia. E é essa o papel da reflexão da ética. Né? Luísa, você tocou nesse ponto. Aí, enquanto Márcia estava falando, eu acho que é sempre bom, especialmente nesse podcast, que a gente está tendo a honra de fazer algumas reflexões logo após essa fala de Márcia.
que eu falo o seguinte, primeira coisa que você perguntou, né? Mas essa conduta, como é que deve ser? Como que eu devo me precaver de situações? Eu sempre vou bater na tecla. Você precisa conhecer o código de ética. Porque mesmo se você tem o estupim curto, se você é distraída, se você não considera algumas questões teóricas, práticas e filosóficas da profissão, a verdade, o referencial de verdade pura, você vai respeitando o código de ética, você vai ser assim, vai ser a primeira ferramenta para que você norteie o seu desenvolver profissional dentro dos padrões éticos, tá? E aí, Márcia, quando você fala vigília, essa palavra foi muito forte. O profissional ele tem que estar em constante vigilância. É lógico que eu não preciso estar armado toda hora, mas principalmente quando eu estou desenvolvendo uma ação, né, Luísa, junto com um paciente, eu preciso estar entregue àquela situação. Né? Você deu essa situação, né? E a gente vê muitas vezes, porque nós somos muito amáveis, nós somos. Nossa profissão é estressante, então a gente tem uma necessidade, às vezes, de brincar com as situações, de rir. Né? Então, isso pode, não é às vezes levado com bons olhos pela gestão, pela família, pelo próprio paciente que está ali te olhando. Né? E eu acho que quando você caminha para ir comentando sobre essa questão da maldade, da intenção, a gente tem outra coisa importante que nós não falamos do Código de Ética. Quando, Luísa, na hora você vai assistir um julgamento para você, como ver como é rico. Ao fritar dos ovos, gente, de uma análise de um processo ético, aquele relator daquele processo, ele destaca. Existem situações que são atenuantes ao passado profissional daquela pessoa. Então, aquela pessoa nunca teve nada, tem 20 anos de profissão e nunca nada foi trazido à tona que quebrasse a conduta ética. Mas, ao mesmo tempo, também tem as agravantes. Então, se a pessoa já tem registros de situações, seja na esfera civil ou na mesma conduta lá, né, você vai analisar lá como é que essa pessoa aqui dentro dessa instituição. Então, há uma análise muito séria que ainda é intensificada com a questão dos atenuantes e dos agravantes. Socorro, posso só pontuar uma Claro. questão? Porque os atenuantes, então, assim, a ação com intenção, né, a recorrência dos fatos, ou seja, a ação dolosa ou culposa, ela é considerada. Né? A gravidade é considerada. Existem inúmeras situações que são consideradas ali, né, para implicar na que a gente chama de dosimetria da penalidade. Ou que pode levar à absolvição. Ou que pode levar, embora a gente não tenha um excludente assim, né, da ilicitude no código, mas ele é possível de ser feito frente a algumas situações. Porque nós sabemos que existem fatores que são determinantes ou condicionantes para a ocorrência do erro. Isso não é negligenciado pelo Conselho, embora o processo ele seja personalístico, ele é direcionado ali para aquela pessoa, porque, independente, isso é uma fala que é importante a gente dizer, independente da intenção ou não, mesmo que você tenha feito sem intenção de provocar o dano para aquela pessoa, a gente não pode excluir a existência do fato e a repercussão dele para outra pessoa. Então, a intenção ela não exclui o fato. Eu não tinha intenção em tudo, mas aí vem outra análise porque a gente se apaixona pelo processo ético, né? Há uma observância do que é negligência, do que é imperícia, do que é imprudência, porque tem pessoas que são imprudentes, né? E a gente percebe, tem pessoas que são tão donas de si e tão autossuficientes, né? Nós temos colegas que se aventuram a desenvolver técnicas em momentos e em pacientes que
e elas mesmas caminham por uma situação um pouco caótica, né? Então, eu penso assim, quando fala de processo ético, eu volto lá na escola, né? Eu fui professora de legislação e ética, e só quando eu vim para o Corém, eu sempre falo isso, não escondo de ninguém, é que eu percebi o quanto rasa era a minha aula. Porque todo professor que dá essa matéria tinha que fazer um aprofundamento disso aqui, e nós já chamamos e precisamos melhorar nossa entrega junto às instituições. E outra coisa, sabe, Luiz e Márcia, que me preocupa bastante é o fato de, nas escolas, não haver uma preocupação com simulações éticas. Nós temos simulações de natureza, assim, com bonecos tecnológicos maravilhosos. Mas nós precisávamos, ó, professores, se vocês estiverem nos ouvindo, chama, Luísa, chama. Atenção, professores da enfermagem. Quando vocês buscarem simulações de situações, sejam materno-infantil, pediatria, urgência e emergência, busquem trazer análises de códigos de ética que podem estar sendo infringidos naquela situação. Isso vai enriquecer muito o futuro profissional. Ele vai ser um profissional que tem autonomia e criticidade, e ele será capaz de se autoavaliar em situações. E é para isso que o nosso laboratório vem aí e vai ser plenamente usado pelo processo ético. Sim. Para que a gente possa desenvolver, né, ações pós-processo ético, e a gente tem uma série de planos. Excelente. E eu acho não, vivencio muito essa questão, porque às vezes falou da técnica, é a sonda que você na hora de passar não observa direito, né? Fiz, estava distraído, mas a parte comportamental, tanto, igual você falou, às vezes tem profissional que é tão cheio de si, acha, não, eu vou fazer isso, eu não vou atender, eu não vou fazer não sei o quê. E na hora que você fala com as pessoas, assim, então vamos registrar? Porque a gente precisa registrar. Não quer. Ah, não vou registrar, porque... Então, aí você começa a falar, mas lá no Código de Ética, artigo tal, tá isso, você precisa registrar, então. Não posso simplesmente falar, não vou fazer, e virar as costas e tchau. É uma infração. É uma infração que está no código. Aí você fala com a pessoa, então vamos registrar? Porque ela tem que registrar. Por que ela está tomando aquela atitude ali? Mas aí não quer, porque aí começa a pensar. Será que, de fato, eu estou realmente nesse direito ou não? Ou será que a instituição ou minha liderança vai me vir junto comigo? Porque tem muita gente que é assediada, né? Nas instituições. Muito, super. Mas aí o profissional, a gente sabe que tem problemas, às vezes, principalmente instituições particulares, às vezes a pessoa tem um medo de perder o emprego, mas a gente vê outras instituições também, públicas, que esse risco ele é menor, existe, mas é menor, e que muitos profissionais não se posicionam por questões comportamentais mesmo do próprio enfermeiro, da liderança. A pessoa ela não quer se envolver, ela não quer se posicionar. E a gente precisa disso, de se posicionar, é trabalhar essa questão comportamental de liderança, para que a gente faça valer o código de ética, que a gente registre mais, mas a gente precisa se posicionar, falar, não, é assim ou não é? Luísa, você falou uma coisa, eu te interrompi, porque você falou um tema importante, e Márcia sabe o quanto que eu faço essa pergunta. Às vezes, eu estou lá presidindo a mesa da ordem do dia do Tribunal de Ética, e eu percebo que o erro veio de uma situação vivenciada pelo profissional caótica. Sim. Mas só naquela hora que ela se envolve com o processo ético é que ela fala, mas lá naquele dia estava isso. Aí eu pergunto, há registro no Corém dessa situação? Porque se não tem registro, você foi conivente com a situação. Então, outro detalhe importante, não é que o Corém vai mudar a situação caótica de todas as instituições,
Mas se você, profissional de enfermagem, vive uma situação que compromete a sua segurança, a segurança do paciente, você precisa, e pode ser no anonimato, ou devidamente guardando o sigilo, você precisa, principalmente a RT, ela precisa encaminhar ao Corém que naquela instituição, naquele dia, naquele momento, está com déficit de recursos materiais, com déficit de recursos humanos. Por quê? Se algo vier a acontecer em decorrência disso, ela já tem esse registro, ou na comissão de ética daquela instituição. Então, eu sei que Luísa está doida para falar de comissão de ética. Minimamente num livro. No livro, alguma coisa. Né? Tem que ter registrado que você, que é executora daquele processo. Então, não adianta na hora que o caldo entornou, você falar que a panela estava sem tampa. Exatamente. Na hora que ferveu a água, entendeu? O que também não quer dizer que às vezes você também tem que ter ciência, que às vezes as pessoas acham que tem um direito que não tem. Não quer dizer que registrar Só também, registrar. registrei, nada vai acontecer, eu estava certo. O Código de Ética te dá o Será direito de analisado. recusar a Sim, fazer, né? Então, Bom, Só uma coisa, Luísa, uma curiosidade. Quando você fala aí do direito, porque hoje também tem isso, né? Hoje você não pode falar com a pessoa, não pode falar, você não pode fazer uma crítica, você não pode chamar a atenção, e aí você já está assediando, tem algumas situações que elas são ali limítrofes, né? Mas o que isso evidencia, que é uma curiosidade? Quem mais denuncia a enfermagem é a própria enfermagem. sim, imagina? muito. Ontem eu até postei, vou falar, que a gente precisa valorizar mais a enfermagem, fazer mais marketing positivo para a enfermagem, porque a gente vê a enfermagem denegrindo, a própria enfermagem denegrindo a enfermagem. Aí eu falei, gente, você vê algum dono de empresa falando mal da empresa? Não. Minha empresa é horrível e tal. Não é esconder erro do outro, Não mas esconder, é falar das coisas boas, Exato. né? Enfim. Ô, Márcia, qual que é a importância das comissões de éticas de enfermagem nas instituições? E qual instituição que tem obrigação de ter essa comissão de ética lá? São as instituições com mais de 50 funcionários. Atenção, hein? Mais de 50 funcionários é obrigado. Obrigado. Mas é desejável que toda instituição tenha, né? E a comissão de ética na instituição, ela é importantíssima, primeiro porque ela é... Imaginem vocês que nós temos 853 municípios, mais de 20 mil instituições de saúde de toda natureza. Como que o Corém pode estar nesses lugares? É impossível. Cada um tem uma natureza de atividade diferente. Então, quando você tem uma comissão de ética na instituição, você vai trabalhar as questões que diz respeito àquele local. Uma maternidade, as questões éticas que permeiam aquele ambiente ali, é diferente de uma urgência, é diferente, por exemplo, de uma unidade de internação, de uma pediatria, né? Por exemplo, na pediatria, você tem que trabalhar muito essa questão vamos dizer, da autonomia, porque a autonomia ela é do tutor, e não da criança, né? Dessa relação com os pais, por exemplo. Né? Numa unidade, por exemplo, que você trabalha com álcool e drogas, você tem que trabalhar a questão do sigilo daquelas informações, de como você conduz com aquela pessoa que às vezes não está ali na sua condição de domínio das suas faculdades mentais, certo? Se você está numa terapia intensiva, a realidade ali são de pessoas sujeitadas a qualquer situação, porque eles não têm a condição, muitas vezes, da fala, né, da queixa, eles estão ali totalmente dependentes. Então, cada realidade de cada instituição, ela requer um tipo de atuação diferente. E é a comissão de ética que tem que buscar, identificar quais são as questões que mais afetam aquela instituição e que precisam ser tratadas, né? E aí, a comissão de ética ela não tem um caráter punitivo, só o plenário do Conselho Regional de Enfermagem, porque o plenário ele é composto por 15 membros. Então, não é a Socorro que está definindo a culpa de alguém. É um colegiado, né? E esse colegiado ele traz ali a experiência de vários profissionais de enfermagem.
Então, a comissão de ética, ela precisa existir, porque quando é um outro profissional que não conhece a nossa realidade, que não sabe o que nós vivemos, como nós fazemos, ele pode interpretar nossas ações de forma diferente. E muitas vezes a gente observa que quando a comissão de ética institucional ela não tem um profissional de enfermagem ali na análise de alguma ação, como chega a ser injusto mesmo, incoerente a forma como aquilo é colocado. Então, a comissão de ética de enfermagem ela tem que existir porque somos nós que sabemos como nós vivemos, como é a nossa profissão, como é a nossa realidade, e ela tem que trabalhar ali as questões que foram identificadas e que precisam ser levadas em consideração. E ela representa o conselho na instituição, ela é um braço do conselho. Ela acontece por meio de eleição ou por meio de designação, quando a eleição ela falha ou quando não é possível fazer. Ou a enfermagem militar. Né? Então, assim, mas ela tem que existir. Com mais de 50 funcionários da enfermagem, o RT ele é obrigado a montar uma comissão de ética de enfermagem. Porque o RT, ele, sim, tem que dar graças a Deus que tem a comissão, né? Assim, para ele é ótimo ter, porque imagina o RT tem que lidar com tudo isso. E ele se envolver e motivar, né? Então, olha aqui, gente, tem mais de 50 profissionais de enfermagem aí na sua instituição? Se movimentem para formar a sua comissão de ética. O Conselho Regional de Enfermagem, através do Departamento de Processo Ético, tem toda uma equipe que capacita, que orienta a eleição e tem uma resolução também qualquer, Márcia. Márcia é a mulher dos números. Pois é, mas essa daí eu acho que eu vou falhar, viu? Eu acho que é 598, se eu não me engano. Mas existe, você digitou lá, resolução de comissão de ética, vai vir. Ela é de 2018. Confere aí, Luísa. Excelente, vou conferir aqui. Eu confiro enquanto você fala sobre isso, que eu sei que você quer falar, e eu rabisquei aqui só para você não enxergar. Ó. Isso aqui é parceria, gente. Isso é. Agora se vira nos 30. Para ter dificuldade. Eu vou pesquisar aqui. Ô, Márcia, mas como que a gente falou tantas coisas aqui sobre processos éticos, denúncias, conduta ética, mas como que o profissional ele pode agir preventivamente, assim, de uma forma objetiva, para evitar situações de conflito dentro da equipe, para evitar os problemas éticos, disciplinares? Como que ele pode preventivamente evitar isso? Bom, ele tem que ler com bastante atenção o capítulo... Essa aqui, ó. 593 de 2018. Errei por 5 números. Então, só voltando, né? Resolução para entender como se organiza uma comissão de ética é a 593, resolução COFEM 593/2018. Isso mesmo. E lembrando que nosso presidente, doutor Manel, é um apaixonado por questões éticas. Isso mesmo. Bacana. Bom, o capítulo dos direitos ele é muito importante. Muito, muito importante. Porque ele vai falar daquilo que está mais frágil mesmo no nosso dia a dia, que é a autonomia, a questão da informação, né, do respeito aos limites ali no seu fazer do dia a dia. As proibições, elas são coisas que estão lá desde a Tábua de Moisés, que você não pode fazer determinadas coisas graves, né? E aí, isso a gente pode dar uma lida, você vai ver lá que está tudo na sua cabeça já. Então, assim, a gente tem que nos reconhecer, primeiramente, né, como pessoa. Sabe aquele relatório que fala muito, errar é humano? Né? Errar é humano. Eu acho que se a gente pudesse traduzir assim, como a gente consegue prevenir ocorrências éticas, é a gente ter humildade para reconhecer que nós podemos falhar. Então, se a gente sabe que nós somos passíveis de cometer erro, a gente tem que ficar vigilante mesmo, né, a cada dia. E colaborar com os coleguinhas também. Né? Então, assim, tem
Tem gente que a gente vê assim, um coleguinha está lá fazendo errado e a pessoa fica lá olhando e espera, vai fazer errado, para depois falar, né? A gente não tem um anjinho, só um anjo da guarda mesmo, porque a enfermagem é o anjo da guarda do paciente, né? Porque muitas vezes quando o médico ele faz uma prescrição que pode conter algum erro, algum equívoco, a enfermagem ela está ali como um anjo. Olha, é isso mesmo, né? Mas entre a enfermagem e o paciente a gente só tem mesmo, né, o divino aí para nos proteger. Então, a gente reconhecer que nós somos pessoas passíveis de cometer falha, nossas chances de errar é menor. Sim. Somos todos vulneráveis. Sim. E a gente precisa entender isso para que a gente evite. Então, não tem fórmula mágica, né, Não, Márcia? não Mas o principal é conhecer o código de ética. Tem que ler o código de ética. De vez em quando eu pego, leio. Eu gosto de ler, legal. mas até porque também, né, enquanto RT, a gente tem que ler, tem que saber. Mas é bom ler. Coloca ele no celular, baixa ele Exato. aí, né? E aí, de vez em quando, você vai lá, tem dúvida, lê, porque conhecimento é poder. Conhecimento é poder, a gente não trabalha com um poder único. Aqui esse podcast não é só nosso, ele é da equipe de enfermagem. A enfermagem pode, e aqui, quando está acabando, igual está nesse momento, a gente passa a bola para a nossa equipe de enfermagem, técnicos, enfermeiros e auxiliares que mandaram suas perguntas. E você vai ter direito de escolher uma pergunta aqui entre esses profissionais aqui. Tá, eu vou pegar aqui o do auxiliar. Então, eu que pego, Ah, tá. tá? É meu direito É dela, é pegar. direito dela. É meu direito. Seu dever agora será responder. Eu tô proibida de falar. Não, eu sempre gosto que você faça a pergunta. Pode fazer. Eu vou te entregar de cabeça para baixo. A Socorro está impossível hoje. Eu vou ler de cabeça para baixo Não. para me superar. Gente, a gente também brinca um pouco, achei, porque esse podcast é gostoso. E ele está tão... Nossa, os foi elementos rico. aqui que você trouxe, Márcia, e que nos permitiu dialogar com você, foi demais. Hoje foi viu? rico, é um assunto obrigada, que eu gosto gente. muito. Olha, interessante essa pergunta que um auxiliar fez aqui, ó. Auxiliar também pode fazer parte da comissão de ética de enfermagem na instituição? Sim, deve ser parte. A comissão de ética ela tem que ser composta por todos os profissionais de enfermagem. Mas ele tem que querer ser parte, né? E se ele não quiser também, nós temos comissões que não têm auxiliar. Mas aí é pelo desejo do profissional de participar. Sim, mas todos têm direito. Excelente. Muito bom. Nossa, estamos caminhando para o fim, Socorro? Não, é que Ainda? chegou uma pergunta aqui. Olha! E eu vou fazer. Márcia, mas e se eu for condenada num processo ético? Acabou? Vai estar sempre ali na minha ficha? Ótima pergunta. Tá vendo? Chegou aqui. Tem uma resolução nova, então é tão nova que eu não gravei ainda o número dela, tá? Mas ela diz que, após 2 anos do cumprimento da penalidade em situações de advertência verbal, ela é automaticamente extinta a penalidade. Isso significa que não fica mais num prontuário do profissional, ou seja, quando ele tira aquela declaração, não vai sair ali. Mas as outras penalidades, a advertência é a que tem a extinção ali imediata, as outras elas têm que ser requeridas após 2 anos. Então, após 2 anos, o profissional requer que seja retirado do prontuário dele, né, aquela penalidade. Porque isso hoje em dia tem sido muito recorrente em concurso, né? Os concursos eles pedem, eu quero a declaração nada consta do Corém. Aí a declaração vem lá falando que a pessoa sofreu um processo ético. E isso pesa muito, né? Imagina, o profissional ter isso no seu... E aí eles só lembram de fazer o pedido de reabilitação, que a gente chama de reabilitação, quando eles precisam. Quando vai fazer uma remida, que é uma condição necessária para você pedir a remida, uma suspensão da carteira, da habilitação, né, por algum motivo, ou quando ele vai precisar de um emprego, aí que ele lembra de pedir.
Mas o profissional ele tem que fazer esse requerimento. E isso é tão importante que a gente está pensando, né, Márcia, em questões tecnológicas, de que a gente mesmo acione ele para que ele faça o requerimento. A gente trabalha em comum acordo com isso. Só um detalhe, Socorro, porque em algumas situações, por exemplo, caso de suspensão, caso de cassação, isso vai passar por uma análise do plenário, né? Outras, a multa também, assim, o registro da penalidade, ele está ali, ele passa por uma análise. Automaticamente vai sair a advertência. Mas as outras têm que ser requeridas a reabilitação, né, do profissional. Muito bom. Agora eu tenho uma dúvida, só mais uma dúvida, para vocês responderem. Sou uma profissional, trabalhava lá no Rio de Janeiro, mudei para Belo Horizonte, agora sou mineira, trabalho em Minas, tem 3 meses que eu estou trabalhando, não transferi a carteira do Corém Rio para o Corém Minas. E aí? Posso ficar? Você quer responder, Márcia? Que eu misturo um pouco o exercício ilegal, né, e com infração ética. Mas é uma infração. Né, porque o código ele fala que ele tem que estar registrado no conselho regional onde ele atua, na sua jurisdição. Então, ele tem um prazo, está estabelecido também em resolução, para que essa transferência ela aconteça, ou seja, um prazo ali para a pessoa se ambientar, aquela mudança. Os conselhos se articularem, né? Isso. E aí ele vai pedir, né, ou uma segunda, uma secundária. Os dois ativos. Se eu não me engano, pode fazer a secundária ou a transferência. Tem muitas cidades que fazem fronteiras, né? Sim. Minas, Goiás, Rio. Então, às vezes, a pessoa opta por ter a inscrição secundária. Isso. Então, ele tem inscrição, por exemplo, no Rio e em Minas. Excelente, porque tem muito profissional, acho que é bom esclarecer, tem muito profissional hoje em dia, por questões de concurso, de vaga, e muda de estado, e às vezes não sabe, e às vezes está continuando com o Corém lá do outro, mas eu transferi o meu do Rio para cá. Mas já tem muito tempo. Tá bom, né, Luísa? Não, eu sou mineira desde sempre. Corém, nascida e criada. Isso aí. Muito bem. Excelente. Chegando, né? Ai, chegamos no final. Foi ótimo, né, Márcia? Foi ótimo. É uma conversa que a gente já queria ter há muito tempo. Nós estamos debatendo sempre esse assunto nas nossas reuniões. E foi muito bom, Márcia, que você tenha aceitado o nosso convite, né, Luísa? A gente está agendando isso, mas a gente chegou ao fim e é hora de dizer tchau. Mas antes de dizer tchau, a gente tem que ainda dar uns recados. Vou dar os recados, gente. Atenção! Quem ainda não está seguindo o Corém, segue o Corém nas redes sociais, @CoremMG no Instagram, no YouTube, @MGCorém, no Instagram do Enfermagem Pode, @Enfermagem Pode, segue lá. Dê sugestões de episódios também, de pessoas para virem aqui, lá no Instagram do Enfermagem Pode. E atenção, curte, comenta e compartilha esse episódio aqui. Não deixe de curtir, porque foi um episódio muito rico. E compartilha com outros profissionais de enfermagem, compartilhe com as lideranças. Nós precisamos difundir na enfermagem mais informações sobre questões éticas na enfermagem, os esclarecimentos que a Márcia deu aqui sobre o processo ético, foi muito rico. Então, não deixa de compartilhar. Compartilha lá no Instagram também, marca o Corém, marca o @enfermagempode, para a gente poder espalhar essas informações aí para o máximo de pessoas possíveis na enfermagem. É isso? E esse podcast, ele está acontecendo daqui a pouco, né? Aí eu vou falar de novo, que agora que eu vi que a equipe técnica colocou a câmera aqui para mim, né? A câmera ou a câmara? A câmera. Então, esse episódio ele vai acontecer daqui a pouco, 19 horas, ele vai estar no ar. E eu quero aproveitar, porque nós estamos a 3 dias das eleições. É hora de nós nos imbuirmos de toda uma consciência política, social, para dar o nosso voto com aquela certeza. Com aquela certeza, não venda seu voto. Não venda seu voto por interesse nenhum,
Porque um voto vendido, ele pode futuramente se voltar contra você. Escolha o seu candidato em bases concretas. O que esse candidato pode fazer pela sociedade, pela saúde, pela educação, pela segurança, pela nossa categoria. Nós estamos numa campanha de enfermagem, vota na enfermagem. Né? Pensem, temos candidatos aí em várias cidades de Minas Gerais. Temos o deputado Bruno Farias, que está honrando esse código de divulgar os nossos colegas, de divulgar a importância da enfermagem. Mas é lógico que nós temos que analisar os candidatos, né? Quem são os candidatos, né? A democracia deve prevalecer e domingo, que vença o melhor. E a enfermagem pode também ocupar. Pode e deve. E eu posso só falar uma coisinha? Só a última coisa. Eu quero dizer, gente, para vocês, que o processo ético, o departamento de processo ético, ele não está aqui para receber só denúncia também, não. Né? Nossa. Se você estiver precisando de ajuda, de apoio, nos procure, né? Tire suas dúvidas. Tem também o desagravo, que é uma proteção que nós, né? Porque é um voltaremos, assunto, né? É muita coisa. Enfim, estamos aqui para apoiar vocês no exercício profissional. E o que vocês precisarem, é só chamar. Excelente. Vou lá tomar até um cafezinho. Venha. Né? Venha. Foi muito bom, Márcia. Muito rico. Você trouxe muita informação para a enfermagem, que a gente estava precisando mesmo dessas informações, de conhecer mais a fundo e desmistificar muita coisa, o medo do Corém, do processo, meu nome vai para lá, acabou minha vida. Como diz Davi, conhecimento é poder, e eu já falo, a verdade liberta. Isso mesmo. Então, a gente vamos fortalecer esse conhecimento com relação à ética e processos éticos. Isso mesmo. Foi maravilhoso e eu convido a toda a enfermagem, então, a ler o Código de Ética mais uma vez e a observar o nosso posicionamento enquanto profissional, as relações, como que a gente está construindo ali o nosso ambiente de trabalho, as nossas relações, porque tudo isso contribui para que a gente tenha uma postura ética ali, profissional, que não só reforce a nossa valorização individual enquanto profissional, mas de toda a nossa categoria, a enfermagem. Falou bonito, então Muito não podemos obrigada. nem falar mais nada. Luísa terminou muito bem, então? A Márcia quer deixar alguma Márcia, deixa sua rede social. Olha, minha rede social é muito badalada. Tá. Segue o Corém. @CaulaMárcia. Clica lá, tem muita coisa. Conversa com a Márcia. Conversa com a Márcia sobre ética. Ela está falando que essa rede social dela é badalada porque ela não é uma mulher de badalos na rede. Mas eu tenho certeza que nós vamos encher a rede dela de perguntas e ela começar, Márcia, a colocar questões de ética na sua rede. Verdade. Você tem muita contribuição. Nossa mestre Márcia, muito bem. Isso mesmo. Então tá bom, chegamos ao fim. Ao fim, que eu já vi você chegar ao fim não sei quantas vezes, mas que o fim não chega de jeito nenhum. Inimigos do fim. E assim encerramos mais um Enfermagem Pode. Tchau, gente.